Torcedor, o Sport TV, no âmbito nacional, a catástrofe climática que está acontecendo no Rio Grande do Sul, o esporte mostrou muita força solidária, torcedor. Isso é muito importante, torcedor, porque a torcida do esporte foi muito massacrada em alguns episódios, né? O episódio com o ônibus, né, do Fortaleza. Então, mas a gente precisa enaltecer essa torcida, né? Porque é uma demonstração. Você vai ver o pessoal, acho que já viram em outros canais, o Marcelo Barreto, de Sport TV, e todo o elogio a nível no âmbito nacional. Aqui a gente tem trecho, vou mostrar aqui para vocês o trecho, mas depois eu também vou falar sobre o Rafael Campos, um dos diretores do esporte, do comitê gestor do esporte. Ele vai falar sobre tudo, o que há de real. Imagens muito legais aqui para encerrar a redação de hoje. Olha a fila que faz o torcedor do Sport Recife. Vamos pensar na distância geográfica, né? Entre Pernambuco e Rio Grande do Sul. Aí o Sport lançou uma iniciativa que foi um bazar de camisas antigas. Camisas usadas pelos jogadores em competições já passadas. E aí o torcedor do Sport fez essa fila aí desse Que legal, cara. Que legal. Comprar as camisas com a venda toda revertida para ajudar. Esse aí é o verdadeiro torcedor do esporte. Não aqueles que foram envolvidos. Eu acho esses momentos muito bons para a gente pensar assim, porque às vezes a gente tem uma tendência a fazer generalização. Porque o torcedor isso, o torcedor aquilo. Porque o brasileiro isso, o brasileiro aquilo. O torcedor e o brasileiro são capazes de coisas horríveis, mas são capazes de coisas maravilhosas como essa aí. Então, hoje vamos focar, né, no que o torcedor do esporte é capaz de fazer de bom, de generoso, né? Porque o cara está doando ali, não só o dinheiro, está doando o tempo dele também, de ficar numa fila, de esperar, porque ele sente que é importante contribuir. Acho que é bacana terminar com essa imagem, né? Com o Pedro Lima e as especulações e o que há de oficial com o Fábio Matheus, com o Fabrício Domingues. E é isso aí. Vai falar, ele vai resumir e vai falar. Veja o vídeo primeiro. Tudo bem, primeiro dizer que é um prazer falar novamente com você, como sempre, em nossa imensa nação rubro-negra. Jorge, veja, são especulações, né? Pedro, obviamente, é um jogador que vem sendo acompanhado pelos scouts dos grandes clubes aí da Europa, não é de hoje, né? Um jogador que vestiu camisa de seleção brasileira, jogou mundial, enfim, nas categorias de base, né? E isso obviamente chama a atenção, né? No universo de futebol, onde cada vez mais as captações de jovens atletas com valores, como é o caso do Pedro, né, acontecem cada vez mais cedo. Tá aí o exemplo do Hendrick, do Estevão, entre outros aí, Vitor Roque e tudo mais, né? Então, a gente tem sim uma joia, que é o Pedro Lima. A gente tem tentado trabalhar a cabeça desse menino para que ele se mantenha blindado, né, trabalhando, né? Não houve qualquer tipo de approach junto ao clube, ou seja, nada oficial chegou para o esporte. Não passam aí de matérias que ficam circulando para lá e para cá, obviamente por ser um valor que tem despontado e tem se destacado. Mas nada além disso, né? Não chegou nada para o esporte. Quando chegar a gente vai avaliar o que é melhor para o atleta, o que é melhor para o clube. Zero contato. O empresário, a gente tem um contato com o empresário do atleta o tempo todo, né? Assim, inclusive, como fizemos a renovação, a gente teve que fazer uma aproximação importante com o empresário do atleta. E ele diz a mesma coisa, né? Nada além de consultas, entender como é que está o atleta, pegar números do atleta, enfim, observadores que já estiveram em alguns jogos do esporte, né? Isso a gente não controla, né? Agora, para o clube, para o Sport Clube do Recife, não chegou absolutamente nada. Então a gente entende que há muita especulação, que há muita interesse, né? Mas a gente vê que ele também fala que às vezes não depende dele, às vezes o cara quer saber o telefone do empresário, quer saber o telefone do atleta, mas para o clube sentar aqui na mesa de negociação do esporte, da diretoria, para negociar, para ofertar, para diminuir aqueles 65 milhões, 50 milhões, para pagar à vista, para pagar parcelado em 2, 3 vezes, não há. Até porque o esporte está na Série B. E aqui, para nós, Pedro Lima tem um extraordinário potencial, né? A gente vê que o menino não treme na base, com torcida, que é uma das torcidas que mais pressiona no Brasil,
não treme, mas precisa evoluir alguns pontos, né? Para ser aquele lateral que vai para a linha de fundo e que sai costurando com mais habilidade, né? Isso aí ele vai construindo com tempo, né? Com tempo de dedicação, com empenho, e é assim que se formam os grandes atletas, torcedor. Mas agora, quem chega agora, né, não vai dar 60 milhões no Pedro Lima, porque ainda não joga aquela bola, né? Talvez se tivesse na Série A, é feito Fortaleza. O Fortaleza tá jogando a Copa do Nordeste, o Campeonato Cearense, é uma bola. Quando ele vai para a Série A, parece que o nível que ele assim, se envolve lá com a habilidade, a técnica dos clubes disputando na Série A, parece que desenvolve o futebol do Fortaleza. E assim pode ser que Pedro Lima está disputando uma Série B pelo Sport. Se o Sport subir esse ano e vai subir, ele vai disputar com jogadores que ele vai aprender mais, que são jogadores do São Paulo, do Palmeiras, jogando pelo Sport, do Flamengo, né? Do que pelo Brusque, do que pelo Amazonas. Então isso também reflete no jogador base, no jogador em formação. É isso aí, torcedor. Se inscreve, dá um like e aperta